Lei número 4 do livro As 48 Leis do Poder. Diga menos do que o necessário. Quando você procura impressionar as pessoas com palavras, quanto mais você diz, mais comum aparenta ser, e menos controle da situação parece ter. Mesmo que você esteja dizendo algo banal, vai parecer original se você o tornar vago, amplo e enigmático. Pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco. Quanto mais você fala, maior a probabilidade de dizer uma besteira. O poder é de várias maneiras um jogo de aparências. E quando você diz menos do que o necessário, inevitavelmente parecerá maior e mais poderoso do que é. O seu silêncio deixará as pessoas pouco à vontade. Os seres humanos são máquinas de interpretar e explicar. Precisam saber o que o outro está pensando. Se você controla cuidadosamente o que revela, eles não conseguirão. Uma moto passou aqui. Maravilha. Voltando aqui, os seres humanos são máquinas de interpretar e explicar. Precisam saber o que o outro está pensando. Se você controla cuidadosamente o que revela, eles não conseguirão penetrar as suas intenções ou nos seus pensamentos. As respostas curtas que você der e o seu silêncio os colocarão na defensiva. E eles, nervosos, se apressarão a preencher o silêncio com diversos comentários que acabam revelando informações valiosas sobre eles mesmos e as suas fraquezas. Eles sentirão de uma reunião. Aliás, eles sairão de uma reunião com você sentindo-se roubados. E irão para casa pensar em todas as palavras que você disse. Esta atenção extra às suas parcas observações só aumentará o poder que você tem. Dizer menos do que o necessário não é só para os reis e estadistas. Em quase todas as áreas da vida, quanto menos você diz, mais profundo e misterioso parece. Quando o jovem artista Andy Warhol teve a revelação de que era impossível convencer as pessoas a fazer o que se queria delas, apenas conversando. Elas se voltariam contra você, subverteriam os seus desejos, desobedeceriam a você por simples perversidade. Certa vez ele disse a um amigo: aprendi que na verdade você tem mais poder quando fica de boca fechada. Falando menos do que o necessário, você cria a aparência de significado e de poder. Também, quanto menos você diz, menor é o risco de falar uma bobagem ou até algo perigoso. Em 1825, um novo czar, Nicolau I, subiu ao trono da Rússia. Imediatamente houve uma rebelião liderada por liberais que exigiam que o país se modernizasse, que suas indústrias e estruturas civis se igualassem às do resto da Europa. Esmagando brutalmente esta revolta, a insurreição de dezembro, Nicolau I condenou à morte um de seus líderes, Kondraty Relev. No dia da execução, Relev subiu ao patíbulo a corda do pescoço. O alçapão se abriu, mas quando Relev ficou suspenso no ar, a corda se rompeu e ele foi ao chão. Na época, essas ocorrências eram sinal da providência ou vontade divina, e quem se salvasse dessa forma costumava ser perdoado. Quando Relev se levantou, sujo e arranhado,
mas acreditando que estava com o pescoço a salvo, gritou para a multidão, entre aspas, então vendo na Rússia não sabem fazer nada direito. Repetindo, estão vendo, na Rússia não sabem fazer nada direito, nem mesmo uma corda. Fecha aspas. Um mensageiro seguiu imediatamente para o palácio de inverno com a notícia do enforcamento que não tinha acontecido. Apesar de irritado com essa reviravolta frustrante, Nicolau I começou a assinar o perdão. Mas aí Releve disse alguma coisa depois deste milagre, né? Entre aspas. O czar perguntou ao mensageiro, abre aspas, Senhor, fecha aspas. O mensageiro respondeu, abre aspas. Ele disse que na Rússia não se sabe nem fazer uma corda, fecha aspas. Abre aspas novamente. Nesse caso, fecha aspas, disse o czar. Abre aspas. Vamos provar o contrário, fecha aspas. E rasgou o perdão. No dia seguinte, Releve foi para a forca de novo. Desta vez a corda não se partiu. Aprenda a lição. As palavras depois de pronunciadas não podem ser tomadas de volta. Mantenha-as sob controle. Cuidado particularmente com o sarcasmo. A satisfação momentânea que se tem dizendo frases sarcásticas será menor do que o preço que se paga por ela. O inverso. Há momentos em que não é sensato ficar calado. O silêncio pode despertar suspeitas e até insegurança, especialmente nos seus superiores. Um comentário vago e ambíguo pode expor você a interpretações com as quais não contava. Ficar em silêncio e dizer menos do que o necessário são técnicas que devem ser praticadas com cautela. Portanto, e na ocasião certa. Ocasionalmente é mais sensato imitar o bobo da corte, que se faz de tudo, mas sabe que é mais esperto do que o rei. Ele fala e fala e distrai todo mundo. Ninguém desconfia de que ele não é tão tolo assim. Às vezes as palavras também funcionam como uma espécie de cortina de fumaça, quando você quer enganar os outros. Enchendo seus ouvintes com palavras, você os distrai e hipnotiza. Quanto mais você falar, menos eles desconfiam de você. A verborragia não é percebida como maliciosa e manipuladora, mas como sinal de incompetência e ingenuidade. Isto é o inverso da política do silêncio utilizada pelos poderosos. Falando mais e parecendo mais fraco e menos inteligente do que é, você pratica a dissimulação com muito mais facilidade. Não abra a boca antes dos seus subordinados. Quanto mais você permanecer calado, mais rápido os outros começam a dar com a língua nos dentes. Quando eles movem os lábios e dão com a língua nos dentes, eu posso compreender suas verdadeiras intenções. Se o soberano não é misterioso, os ministros terão a oportunidade de aproveitar. Han Fei-tse, filósofo chinês. A língua é um caso sério. Então aqui termina a segunda, aliás, a quarta lei do livro. Até uma próxima. Tchau, tchau.